Boa noite, querida Beth. É um prazer recebê-la. Ai, que felicidade. Você não sabe o quanto, viu? Então, hoje Obrigada. você vai falar para a gente hoje sobre Moisés, Jesus e Espiritismo. É uma reflexão, né? Então, e aí, 25 minutos, você sabe, né? Se passar um pouquinho, eu não sei, né? Tem problema algum. E você pode iniciar com uma prece e terminar com uma prece. Tá bom, linda? Tá bom, Paty, obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade. Imagina, é um prazer, viu? Boa reflexão para você e para nós. Muito Tchau. obrigada. Tchau. Eu que agradeço. Então, boa noite, amigos. Elevando o pensamento ao nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso grande amigo, mestre, aos mentores do SEAC, aos nossos mentores, que nos amparem, nos inspirem nesses próximos instantes. Senhor, obrigada pela oportunidade de conhecer o teu evangelho. Que assim seja. Então, o tema, né, Moisés, Jesus, Espiritismo, como falou a Fátima, e olha que interessante, alguns historiadores é, afirmam que Moisés foi preparado pela Escola Iniciática de Mistérios do Egito. Então, né, para aquele grupo seleto de iniciados. E foi lá no Egito, porque Moisés nasceu no Egito, em que ele aprendeu o conceito de monoteísmo, a existência de um Deus único, criador de tudo. Quem trouxe esse conceito de monoteísmo pela primeira vez foi o faraó Akenaton, que viveu no ano de 1352 a 1338 antes de Cristo. E Emmanuel, né, também, no livro com o mesmo título, Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, nos diz que Moisés tinha a mais vasta e seleta cultura daquela época. E ele foi o primeiro a tornar acessível a ideia do monoteísmo para as massas populares, né, para além do círculo iniciático lá do Egito. Então, o Emmanuel fala, ensinamentos somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa das grandes verdades. Então, Emmanuel também confirma que Moisés, né, foi um iniciado. E também outros historiadores, como Henri Durville, no livro A Ciência Secreta, escreve que Moisés foi educado na cultura egípcia e ele foi, inclusive, um sacerdote de Osíris, né? Um deus cultuado lá no Antigo Egito. Mas o Moisés achava esse ritual da religião faraônica muito complicado, e então ele queria simplificar e ele achava que os rituais mais significativos estavam diretamente relacionados aos números. E isso é que deu origem à Cabala judaica. E esse foi um ponto principal de cisão entre Moisés e os egípcios. Então, Moisés acabou rompendo com a tradição dos iniciados e passou a ensinar esses mistérios, né, a esse conceito de monoteísmo a todos, né, ao povo. Mas, segundo nos fala o Henri Durville, que ele trazia esses ensinamentos sob um véu do simbolismo. Então, tudo que ele falava era em linguagem simbólica, e que somente aos espíritos mais adiantados é que esses ensinamentos eram traduzidos, somente eles conseguiam entender. E quem eram esses espíritos dentro do povo hebraico, né, daquela época, que recebiam essas lições mais aprofundadas, foram os 70 discípulos escolhidos por Moisés,
Isso está escrito lá na Bíblia, no livro Números, no capítulo 11, versículos 11 a 17 e versículo 25. Então, esses 70 discípulos aprendiam as chaves da iniciação, né? Então, eram números e também era a sonoridade da pronúncia das palavras, que esses ensinamentos eram transmitidos oralmente. E o tempo passa, o padre, né, da igreja, São Jerônimo, da Igreja Católica, no século IV depois de Cristo, né? Olha, haviam se passados muitos séculos, né? Então, o São Jerônimo, ele foi um teólogo, foi também um historiador, confessor da Igreja Católica, porque isso existia, né? E ele é considerado doutor da Igreja Católica. Os doutores da Igreja Católica são professores altamente reconhecidos. E foi São Jerônimo que traduziu a Bíblia para o latim, até é a conhecida Vulgata, né? Acabou tendo esse nome. E historiadores como Charles Potter, no livro História das Religiões, e Rustan Smith, no livro As Religiões do Mundo, dizem que São Jerônimo nada sabia das tradições, né? Dessa chave de interpretação da simbologia dos escritos de Moisés, né? Que era um ensino esotérico, né? Era o entendimento esotérico dos ensinamentos de Moisés que, né, isso acabou se perdendo para os religiosos não judeus. Isso só foi sendo transmitido pela Cabala. E o que são esses ensinamentos esotéricos? São interpretações filosóficas de doutrinas ou de religiões que vão além do sentido literal. Então, tem um significado mais profundo e que é ministrado a um círculo restrito e fechado de discípulos escolhidos, como aqueles 70, né, seguidores de Moisés. E isso, né, já acontecia desde a antiguidade. Na Grécia Antiga também havia muitos iniciados, então, só aquele pequeno grupo é que recebia os ensinamentos esotéricos, esotérico com S, né? E os livros de Moisés, esses historiadores falam, né? O Ruston Smith e o Charles Potter, parecem, assim, infantis, né? Quando a gente lê a Gênesis, o Êxodo, que está lá na Bíblia, né? Parece, assim, historinha, né? Mito, mitologia, lenda. E as pessoas acham que esses livros são infantis porque desconhecem o lado oculto dos ensinamentos de Moisés. Então, sob a alegoria de um mito, por exemplo, Adão e Eva, o Jardim do Éden, né, a expulsão do paraíso, tudo isso, né, são, é, não é assim, é literal, né? Os ensinamentos mais profundos vão além do que está escrito ali. Quando a Terra foi criada, né, segundo ele, em 6 dias e 24 horas, ou quando ele fala da Arca de Noé, tudo isso é figurativo, porque muitos povos antigos, antes de Moisés, já tinham mitos semelhantes, por exemplo, a lenda grega da caixa de Pandora, que vem muito antes de Moisés. Então, diz que o pecado, a doença, o sofrimento se espalhou ao mundo, que o mundo antes era um paraíso. Então, foi Pandora responsável, tipo Eva, né? Então, Pandora e Eva, muito semelhantes. A história de dilúvio da Arca de Noé também já era contada por muitos povos, bem antes de Moisés. Então, são lendas semelhantes. Mas, né, Moisés trouxe o monoteísmo. Tem um grande filósofo da doutrina espírita, né, Manuel Pelicas São Marcos, ele escreveu o livro
Filosofia Espírita e seus temas. Tem o tomo 1 e o 2, né? No tomo 1, ele escreve que Moisés proclamou a existência do Deus único durante o êxodo do Egito, né? Quando eles fugiam do Egito, indo em direção à Terra da Promissão, em meio ao deserto. E, naquela época, a humanidade vivia o paganismo, a crença em vários deuses, a idolatria a vários deuses. Mas, diz o Manuel São Marcos, os hebreus já estavam preparados para receber a ideia do Deus único, que mais tarde, né, se alastraria por todo o planeta. O Emmanuel também fala que os hebreus, eles são exilados de Capela, né, milênios antes de Cristo. Eles eram um povo moralmente, intelectualmente mais evoluído em relação aos outros povos. Por isso eles já estavam prontos para receber todo esse conhecimento. Obrigada, obrigada. Aí, o Moisés também foi um grande médium, né? Ele é considerado o profeta dos profetas, e ele estava em plena sintonia com o plano maior, né? Com os mensageiros do Cristo, né? Que o inspiravam. E o Manuel São Marcos também fala que, guiado por uma força interior, e a voz profética de Moisés, o povo hebreu saiu do cativeiro, né, saiu lá do Egito, rompeu os grilhões da subjugação, porque eles eram escravos lá no Egito, e aí diz o Manuel São Marcos, esse povo ergueu o pendão da unidade religiosa que a todos unia indiscriminadamente. Quer dizer, né, a crença no Deus, né, no Deus Jeová, né? Eles chamavam de Deus Jeová. E cabeça levantada em atitude de autoconfiança, esse povo fez a história, regada de suor e lágrimas, tudo enfrentando com real valor, dando ao mundo inteiro, talvez sem o perceber, a ideia fundamental de uma nova filosofia, a espírita, né? Então, tudo acontece, né, no tempo certo, no passo a passo, a evolução não dá saltos. Então, toda a filosofia espírita, ela se fundamenta no cristianismo e no monoteísmo que foi divulgado por Moisés. Então, outro ensinamento trazido por Moisés foi essa derrubada do politeísmo, né? Que o politeísmo, eles tinham ídolos de barro, no mandamento, um dos 10 mandamentos, Moisés, né, inspirado pelos mensageiros do mais alto, que eles achavam que fosse o Deus Jeová, escreveu lá naquela pedra, né, tábua de pedra, não farás para ti imagem de escultura. Então, não basta ter a noção teórica da existência de um Deus único, é preciso entender, compreender a imaterialidade de Deus. Porque o paganismo precisava ver a imagem, tocar a imagem, fazer estátuas para adorar. E aí, quando Moisés fala, né, não farás para ti imagem de escultura, significa que a nossa compreensão, né, vai além da matéria, transcende. Deus é imaterial. E isso abriu os caminhos futuros, tanto que no século XIX, o Livro dos Espíritos, traz a definição de Deus: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Não é aquele, né, aquele velhinho de barba branca sentado no trono, né? Então, quando Moisés fala, não farás para ti imagem, não é imagem de um homem velhinho, não é uma imagem de uma estátua. Moisés já plantou a compreensão da imaterialidade de Deus, que depois, muitos séculos depois, no século XVIII, né? XIX, desculpa, aí a doutrina espírita fala, Deus é a inteligência suprema e causa
primária de todas as coisas, né? E esse filósofo, Manuel São Marcos, ele escreve, é assim que a luminosa ideia monoteísta abriu os caminhos longos, através das épocas, rumo ao cristianismo e depois ao espiritismo. Uma ideia que se intensifica cada vez mais no coração e na razão do homem, porque, né, nem todos entendem ainda a imaterialidade do nosso Pai Criador. Muitos ainda precisam, né, de uma imagem. Então, é uma ideia que vem se intensificando cada vez mais no coração, no nosso sentimento e na nossa razão, então, na nossa compreensão. Então, na obra de Deus, não há improvisos, tudo é planejado, passo a passo. Deus, os seus mensageiros, Jesus, governador da terra, respeitam as nossas limitações intelectuais e morais. Então, Deus organizou o advento, né, a vinda das três revelações. Então, Moisés, que foi um patriarca hebreu, né, patriarca, um pai religioso, né, trouxe a primeira revelação numa época em que a humanidade ainda estava na infância espiritual. Foram muitos séculos antes de Jesus, né? 12 séculos antes de Jesus. E a humanidade ainda era, né, bastante primitiva no seu entendimento das coisas espirituais. Então, ele estava na condição de criança espiritual, né? A humanidade ainda espiritualmente era uma criança, e toda criança precisa de limites. Então, se a gente for ler lá os 10 mandamentos trazidos por Moisés, que fala essencialmente da fidelidade a Deus único e do respeito ao semelhante. Mas vai além, o Espírito Camilo, no livro Cintilação das Estrelas, psicografado pelo José Raul Teixeira, nos traz que o decálogo, né, os 10 mandamentos, constituiu-se em bússola e freio. Bússola, né, é a nossa orientação de como devemos agir, e freio, o que não podemos fazer, impondo normativas de acatamento e moderação. Olha, né, isso daí é um exagero, isso faz mal, isso não pode ser feito, tornando-se assim a grande carta que traz notícias do anseio de Jeová, né, que na concepção dos judeus, Jeová é Deus, né, com relação a nós, tutelados humanos. Então, na época de Moisés, a humanidade ainda era uma criança espiritual, precisava do não, né, dos limites. Então, os 10 mandamentos, não faça isso, não faça aquilo, né, não adulterar, não roubar, não matar. Então, fala o que não devemos fazer para não dificultar a nossa evolução. Já na época de Jesus, a humanidade já estava na juventude espiritual. 12 séculos já haviam se passado. Então, já estava em condições de ouvir os ensinamentos do mestre Nazareno. Então, os jovens espirituais, a gente está fazendo uma comparação, né? Infância, juventude e madureza de um ser humano, infância, juventude e madureza da humanidade. Então, o jovem, né? O jovem ser humano, ele é carente de informações, ele precisa de diretrizes, de orientações. E por isso que Jesus ensinava, faça assim, pense nisso, falava do que era preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Então, o objetivo da segunda revelação, né, trazida por Jesus, é o Evangelho, a Boa Nova, é ensinar o que fazer. Moisés ensinava o que não fazer, eram freios, limites. Aí a humanidade evoluiu. Então, Jesus ensinava, ó, isso você faça, é bom, deve fazer. E ao longo dos 18 séculos depois de Jesus, a mensagem de Jesus, segundo, né, os espíritos, foi trancafiada, né, foi guardada. Eles dizem, nas masmorras escolásticas empoeiradas, né? Então,
A escolástica era a igreja, né? Eram os filósofos da igreja, dos primeiros séculos da nossa era. Então, como que é? Só os padres podiam ter uma Bíblia, só os padres poderiam ler uma Bíblia, e ela ainda era escrita em latim, né? O São Jerônimo que traduziu para o latim no século IV, mas até chegar em Martinho Lutero, né? Ninguém tinha uma língua na sua própria, uma Bíblia na sua própria língua de nativa, né? Então, se a gente morasse, por exemplo, em Portugal, naquela época, não existia uma Bíblia escrita em português, era latim, e a maioria das pessoas a, a maioria era analfabeta. Então, por isso que o Manuel Pelicas fala, em outros espíritos, que é, os ensinamentos, né, estavam guardados nos cofres dos mosteiros da Igreja Católica, né, era só para os padres. E aí, no século XIX, né, vem Allan Kardec explicar o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis divinas, e ele reúne o questionamento filosófico, né, quem somos, para onde vamos, o objetivo da nossa encarnação, reúne a ciência, que fala essa comunicação com o plano espiritual, como é o mundo de lá, e a lucidez da fé raciocinada. Então, não basta acreditar porque falaram. Não, é questionar e chegar a uma compreensão racional. Então, o Espiritismo é a terceira revelação. O Espiritismo repete as revelações anteriores, mas vai além, porque traz os ensinamentos das leis divinas, justamente para entendermos o sentido da vida, a causa dos nossos sofrimentos, né? A lei de causa e efeito. Então, o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus e ensina por que fazer, por que amar, por que evitar o mal. É fantástica, né, essa reflexão do Camilo, do Espírito Camilo, nesse livro Cintilação das Estrelas, do Raul Teixeira, porque, né, o Moisés, nos Dez Mandamentos, nos diz o que não fazer, porque éramos crianças espirituais. Jesus nos ensina o que fazer, né, porque éramos jovens espirituais. E o Espiritismo ensina o porquê fazer, né? Tudo tem uma causa, é o plantar e colher, que já estamos numa madureza espiritual. E Emmanuel também, no livro O Consolador, na questão 268 a 271, psicografado pelo Chico Xavier, nos ensina que os 10 mandamentos são a base de toda a justiça até hoje. E que apesar, né, de os 10 mandamentos terem sido alterados por seitas religiosas, pelos seus sacerdotes, diz o Emmanuel, os 10 mandamentos voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito do mundo, que é o sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Então, Moisés é o legítimo emissário do plano superior para entregar, né? Ele entregou ao mundo a grande e sublime mensagem da primeira revelação. Então, Moisés trouxe a missão de entendermos a justiça, né? E praticarmos a justiça. O Evangelho de Jesus trouxe a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, o cristianismo redivivo, né? A retomada do cristianismo primitivo, sem adulteração, trouxe a sublime tarefa da verdade, né? O porquê das coisas. Mas o centro das três revelações é Jesus Cristo, que é o fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. Então, com o amor, né, que Jesus nos ensinou, a lei manifestou-se na terra com seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são do que os instrumentos divinos, né, de Deus, da exteriorização do amor,
com Jesus, ensinados por Jesus. Então, amigos queridos, nós agradecemos imensamente ao nosso Pai Criador por nos trazer toda essa possibilidade de aprender e de evoluir, aos seus mensageiros, a Moisés, a Jesus, a Allan Kardec, a todos os missionários que nos ajudaram a clarear a nossa mente, a compreender as leis divinas. E nós pedimos, Senhor, que possamos colocar em prática esses magníficos ensinamentos trazidos pelas três revelações. Então, Senhor, abençoa todos nós, nossos lares, nossos familiares, nossa semana, nossa saúde, nossos estudos e nosso trabalho. E que a paz do Mestre esteja a cada dia, sempre, sempre, em nossos corações. Muito boa noite.